Bom, agora foi iniciada a gravação. Então, vamos dar início à aula de hoje, né, em que nós vamos dar continuidade à discussão sobre os princípios orientadores do direito ambiental. Nós estudamos alguns princípios na aula passada e hoje nós vamos dar continuidade à discussão de outros importantes princípios constitucionais. Nós encerramos a aula passada discutindo o princípio da reparação integral. Eu disse a vocês que o dever de reparar danos, ele é primeiramente moral, né? É um dever moral que se faz refletir no campo jurídico. Todo aquele que causa dano a outrem tem uma obrigação moral e jurídica de reparar o dano causado. Não é diferente no campo do direito ambiental. Aquele que causa dano ambiental, ele deve ser obrigado a repará-lo. E essa reparação do dano deve ser integral, né? Deve-se buscar ao máximo a restauração, né, do contexto ao status quo ante, sempre que possível. Quando não possível, a reparação caberá, então, a indenização, né, pelos danos causados. Esses danos, eu disse a vocês, eles podem ser patrimoniais ou extrapatrimoniais, eles podem ser individuais ou coletivos. Então, a busca pela reparação deve se dar em todos os planos, seja patrimonial, seja extrapatrimonial, seja individual, seja coletivo. Lembrando ainda que, né, no que diz respeito à responsabilidade civil em matéria ambiental, o sistema jurídico brasileiro adota o sistema de responsabilidade objetiva. Então, o agente degradador tendo dado origem, né, tendo causado o dano, deverá ser responsabilizado independentemente do elemento culpa. Quando a gente pensa na reparação do dano ambiental, não há que se perquirir acerca da culpa, a intenção, o dolo, a negligência, a imprudência, a imperícia, né? Basta a comprovação da existência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta ou a omissão do agente degradador e o dano causado, certo? A responsabilidade ambiental, ela é objetiva, não há prescrição de culpa. Nós falamos também na tríplice responsabilização, não foi? Eu disse a vocês que, em matéria ambiental, a responsabilidade é civil, penal e administrativa. Então, pode ser que uma mesma situação incorra aí a responsabilização do agente nos três planos. Disse a vocês também da dificuldade, né, da reparação dos danos ambientais. Dada a complexidade dos fenômenos, nem tudo nós somos capazes de recuperar ou restaurar o status quo ante. Basta lembrar aí a situação da Samarco na bacia do Rio Doce. Alguns danos são de fato irreparáveis. No entanto, há muito que é possível ser reparado. Então, quando a gente fala de dano ambiental, há uma série de dificuldades no campo jurídico, né? A própria prova do nexo de causalidade é extremamente difícil. A mensuração da extensão do dano, né? Como você mensurar, como você quantificar um dano que atinge um macro bem, que é de titularidade difusa, e que a ciência ainda não é capaz de prever tudo que realmente pode acontecer. Alguns danos são vistos a olho nu, né? Alguns nós já conseguimos até mensurar o que pode acontecer. Mas há outras tantas questões que só o futuro poderá dizer. Então, há uma dificuldade, né, na mensuração do dano ambiental. E isso, obviamente, dificulta a concretização do princípio da reparação integral.
Então, foi isso que nós conversamos na aula passada. Hoje nós damos seguimento, então, à discussão dos princípios do poluidor pagador e do usuário pagador. Eu não sei por que o slide não está aparecendo aí embaixo, o último princípio, que é o do usuário pagador. Mas antes me digam, a respeito do princípio da reparação integral, ficam dúvidas? Alguém teria algum outro comentário, uma complementação? Não só a respeito do princípio da reparação integral, mas de todos os outros que nós estudamos aqui na aula passada. Especialmente com tudo que estamos vivenciando. Num contexto, né, um contexto absurdo, em que o direito ambiental tem sido severamente flexibilizado. As regras de proteção ambiental, elas têm sido profundamente alteradas para ceder espaço ao desenvolvimentismo econômico. Povo, me ajuda. Dúvidas, comentários? Não? Então eu vou seguir adiante. Bom, a nossa ordem constitucional, sim, Maria, a responsabilidade é objetiva. Em matéria civil é objetiva. A nossa ordem constitucional consagra também o princípio do poluidor pagador. Veja só, esse princípio, talvez dos mais importantes, ele consagra a ideia de que o poluidor deve arcar com os custos relativos às medidas de prevenção e luta contra a poluição, configurando um ônus social. É o caso da construção de estações de tratamento de efluentes industriais, de adoção de filtros e etc. Cabe ao empreendedor investir em tecnologias e outras medidas a fim de evitar a poluição, arcando com os custos dela decorrentes. Olha só. A nossa Constituição, né, ela estabelece, primeiro que ela estabelece um regime de explorabilidade limitada e condicionada. Né? A nossa Constituição, ela permite a exploração dos elementos da natureza, desde que essa exploração se dê de forma condicionada e controlada. Né? Condicionada a quê? Controlada por quê? Porque o que se espera é o uso racional desses elementos. É o uso adequado, em conformidade aos padrões de qualidade ambiental, em conformidade à capacidade de suporte dos ecossistemas. Né? Então, a nossa Constituição consagra um regime de explorabilidade limitada e condicionada. Admite a exploração, mas estabelece condições, limites, com vistas, né, à promoção de um uso sustentável desses elementos. Além disso, a Constituição estabelece também um dever genérico de não degradar, uma ordem generalista para os poderes públicos e para toda a sociedade, para toda a coletividade, o dever de não degradar. Portanto, todos os agentes públicos, privados, né, pessoas físicas ou jurídicas, todos têm o dever de não degradar o meio ambiente. Bom, especificamente no que diz respeito aos empreendedores, né, eles exploram os elementos da natureza em suas atividades econômicas com vistas à geração do lucro. Então, o sistema ordena que aquele que faz uso dos recursos ambientais, que explora economicamente os elementos naturais, deve arcar com todos os custos relativos à prevenção, às medidas de prevenção e à luta contra a poluição. Então, é responsabilidade do empreendedor. Todo empreendedor, entenda o termo empreendedor da forma mais ampla possível. Empreendedor pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa de direito privado ou uma pessoa de direito público. Entenda da forma mais ampla possível. Todo aquele que empreende uma determinada atividade, fazendo uso
né, dos recursos naturais tem o dever de não degradar, tem o dever de tomar todas as providências para prevenir os danos ambientais e para combater a poluição. E mais, por força desse princípio, cabe ao empreendedor arcar com todos os custos advindos daí. Tá? E eu preciso lembrar a vocês que essas não são medidas baratas, né? Não são medidas nada baratas. Então, todos os custos com o tratamento de efluentes, com a adoção de filtros, a adoção de tecnologias limpas, é responsabilidade do empreendedor, né? Daquele que realiza a atividade degradante ou potencialmente degradante. Seria um despautério admitir que as pessoas pudessem explorar e que o poder público tivesse o dever de reparar os danos que elas causassem. Não seria razoável. Concordam comigo? Concordo. É razoável, é proporcional que quem tem que arcar com os custos de prevenção e com os custos de combate à poluição, quem tem que arcar com os custos do tratamento dos efluentes, dos resíduos sólidos, dos resíduos líquidos, enfim, quem tem que arcar com os custos disso é o empreendedor. Concordo? Então, poluidor, pagador. Quem polui, quem faz uso, quem realiza atividade poluente ou potencialmente poluente, é ele que tem que pagar. É ele que deve arcar com todos os custos relativos a isso. Claro que, e eu já ouvi muitas vezes, empreendedores reclamando dos custos, os chamados custos ambientais no Brasil. Eles reclamam muito, né? E eu reconheço que não é barato. Então, os investimentos em tecnologia limpa, os investimentos que a própria legislação, né, que a legislação exige, em termos de prevenção ambiental, de recuperação de áreas, né, de mitigação de danos, claro que são caros e isso acaba encarecendo também a produção, né? Isso dificulta os investimentos, porque a lógica do capitalista é investir o mínimo possível para ganhar o máximo possível, né? Eles estão sempre em busca de reduzir os custos em investimentos para maximizar os lucros. Essa é a lógica. Então, na visão deles, é sempre muito caro. Então, mas a responsabilidade é deles. E o poder compete ao poder público estabelecer os limites, estabelecer as condicionantes. Todo aquele que empreende fazendo uso de recursos ambientais, e se essa sua atividade ela é degradante ou potencialmente degradante, você deve arcar com todos os custos necessários à prevenção, tá? A prevenção do dano e também ao combate do dano. Começa com o processo de licenciamento, né? Primeiro que, para que a atividade seja iniciada, você precisa ter a licença ambiental, né? Só pode realizar a atividade com a devida licença ambiental. A licença é precedida do devido processo administrativo de licenciamento ambiental. E durante o processo de licenciamento ambiental, são exigidos do empreendedor uma série de documentos que custam bem caro, né? Então, é ele que tem que arcar com tudo isso. Então, você almeja a licença, você empreendedor almeja a licença. Você deve apresentar o projeto do seu empreendimento, você deve apresentar os estudos de impacto ambiental, com o relatório de impacto ambiental, e apresentar toda a sua proposta para evitar os danos, para mitigar os danos, e toda a elaboração de planos para a recuperação dos danos, caso eles ocorram. E tudo isso é feito preventivamente, isso é tudo feito antes mesmo de você ter autorização para empreender. Então, vocês devem já ter visto na TV, né? Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que visa padronizar o procedimento de licenciamento ambiental em todo o Brasil
E o que se tem dito sobre esse projeto é que ele busca simplificar o procedimento, flexibilizar uma série de regras para facilitar o licenciamento ambiental. Essa semana vocês certamente viram no noticiário da TV, do rádio, jornais, enfim, que o ministro do Meio Ambiente, ele está revogando e modificando uma série de resoluções do CONAMA, especialmente aquelas protetivas das áreas de mangue, das áreas de praia, e autorizando, inclusive, a queima de resíduos em fornos de cimento. É isso. Então, a gente está passando por um período, né, de flexibilização das normas ambientais, justamente porque os empreendedores entendem que tudo isso é muito caro e, na visão deles, é necessário. É a visão desenvolvimentista, né, é a visão utilitarista, é a visão econômico-centrista, é a visão centrada na economia, que enxerga apenas os recursos ambientais e a possibilidade de geração do lucro. Né? Concordam comigo? No entanto, e aí, assim, como a ordem do sistema é o empreendedor é que arca com os custos, é ele que deve pagar, então há uma tentativa, né, uma pressão política muito grande para reduzir essas exigências, que na visão do empreendedor tornam burocrático, demorado e muito caro o processo para empreender no Brasil. Agora veja só, esses custos, eu anotei, né, os custos dessas medidas de prevenção, eles são internalizados pelo empreendedor. Então, inicialmente, é o empreendedor que vai ter que desembolsar o dinheiro necessário, né, para isso. Para os estudos de impacto ambiental, para a elaboração do plano, para atender às exigências do órgão ambiental, vai ter que desembolsar os recursos necessários para a aquisição de tecnologias limpas, para a adoção das medidas de prevenção, enfim. É ele que vai ter que desembolsar tudo isso. Isso num primeiro momento, é ele que arca com os custos. Só que esses custos que ele tem que desprender num primeiro momento, logo em seguida ele vai repassar para os consumidores. Então, no frigir dos ovos, os custos ambientais, eles repercutem no preço dos bens e serviços. Se tem alguém aqui que trabalha com empresa, ou que gosta de direito empresarial, ou que é empresário, e que tem essa visão do empresário, de como as coisas funcionam, na verdade, eles não pagam nada. Quem pagam são os consumidores, eles repassam esses custos embutido no preço da mercadoria. Então, assim, eu tenho um celular para vender. Então, quando eu defino o preço do celular, eu levo em consideração todos os gastos que eu tive. Então, eu tive gastos com o material necessário para produzir o celular, eu tive gastos com insumos, eu tive gastos trabalhistas, eu tive que pagar impostos, e eu tive também que desembolsar uma grana com os chamados custos ambientais. Então, por conta disso, todos esses valores estão embutidos no preço do celular, né? São chamados os custos invisíveis, né? Você não vê que por detrás do preço da mercadoria, você está pagando ali, é o salário de quem produziu, você está pagando os impostos, está pagando os custos ambientais. Então, no frigir dos ovos, quem paga essas contas é o consumidor, é o destinatário final da mercadoria. Claro, os empreendedores, eles tentam reduzir esses custos, ora, para tentar vender mais barato o produto e ter mais competitividade, e também para aumentar a sua margem de lucro. Quanto menos ele gastar, mais ele lucra, né? Então, há uma tensão do empresariado para reduzir esses custos na intenção de maximizar seus lucros. Claro que um ou outro vão também reduzir o preço do produto, mas não para beneficiar o consumidor. Eles vão reduzir o preço do produto para se tornarem mais competitivos no mercado. A lógica do mercado é essa. Então, esses custos eles são repassados. No frigir dos ovos, quem arca com os custos da poluição são as pessoas em geral. Todo mundo está pagando por isso. Ian comenta, o problema é que, como a fiscalização perfeita é impossível, o sistema acaba favorecendo quem trabalha na irregularidade. Concordo contigo, Ian. Concordo plenamente contigo. Como a gente não tem um sistema de fiscalização, então quem
quem trabalha dentro da lei acaba sendo prejudicado, porque tem que arcar com esses custos e competir no mercado com pessoas que não estão arcando com os custos ambientais. Né? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Concordo plenamente contigo. E aí, obviamente, que por exemplo, quem não paga imposto, né? Quem, o empresário que sonega imposto, o empresário que não respeita a legislação trabalhista, o empresário que não respeita a legislação ambiental, ele tem menos custos durante a produção. Logicamente, então, ele vai conseguir vender um produto mais barato, o seu produto terá mais competitividade e ele, claramente, terá mais lucro. A gente tem que ter muito cuidado enquanto consumidor, concordando mais uma vez contigo, Liana. Por isso que eu tenho pautado sempre a questão do consumo consciente. E é uma coisa que eu tenho buscado mudar na minha vida. Né? Eu tenho preferido pagar mais caro e ter a certeza de que aquela empresa onde eu comprei é uma empresa que honra com os direitos dos trabalhadores, que cumpre a legislação ambiental e que paga seus impostos, sabe? De um tempo para cá, eu estou muito focado nisso. Eu até separei aqui o nome de grifes, eu estou precisando comprar as roupas novas, já cansados dessas minhas. Não que eu vá jogar fora, de jeito nenhum. Eu uso até rasgar. Mas estava precisando comprar umas roupas novas e aí eu estava procurei na internet e já encontrei algumas empresas que trabalham com produção orgânica de algodão, que trabalham com comunidades, né, e de produção limpa e que asseguram, né, inclusive os produtos acabam sendo um pouquinho mais caros porque, inclusive, o que eles propagandeiam é isso, que a produção do material, do algodão, enfim, é orgânico, que eles respeitam os direitos trabalhistas. E aí eu vou priorizar, já até separei aqui, vou priorizar comprar com eles, mesmo sendo mais caro. E aí tem algumas lojas que eu já não entro mais, de jeito nenhum, tipo a Zara. A Zara foi condenada, e a Zara era uma loja de departamento que eu entrei para comprar muitas vezes, porque não sabia. A Zara foi condenada várias vezes pela exploração de trabalho escravo. Então, aí assim, o que eu já tinha comprado na Zara continua aqui no guarda-roupa. Eu não joguei fora, não vou mentir para vocês. Mas cada vez que eu visto, eu me lembro que aquela camisa, que aquela calça foi costurada por um escravo, por alguém que estava sendo escravizado. A Zara utilizava mão de obra escrava, principalmente dos bolivianos que entravam ilegalmente no Brasil. Várias oficinas em São Paulo que exploravam a mão de obra desses pobres coitados porque estavam ilegais no país. Uma empresa que faz uso de trabalho escravo, você acha que ela respeita a legislação ambiental? Acha mesmo que a produção é limpa? Então, eu não vou mais. E também não me canso de fazer a propaganda negativa deles. E o que eu estou dizendo não é ofensivo, não é ofensivo ao direito nem à imagem da empresa, porque o processo é público, de conhecimento de todos. Eles foram condenados e não foi uma vez só. Né? Aqui no Brasil, pelo uso de trabalho escravo. Então, gente, concordando aí com o Ian, né? Cuidado, porque a gente... Tá, Ian, eu separo para ti, eu não gravei não, mas eu te fala comigo no WhatsApp que eu te mando depois. E assim vai, eu tenho estado muito preocupado, sabe, com essas coisas. Produção orgânica, respeito aos direitos trabalhistas, é isso, pagamento de impostos. E aí o que é que acontece? Esses empresários, essas empresas, melhor dizendo, né? Essas empresas que cumprem a legislação ambiental, que honram com os direitos trabalhistas, que pagam seus impostos, elas não têm condição de competir no mercado. Né? E aí é bem difícil. É bem difícil. E aí, voltando aqui, né, ao princípio do poluidor-pagador. A ideia de que é o poluidor que tem que pagar, é ele que tem que arcar com todos os custos. Veja que ele arca com os custos, independente de ter poluído ou não. Porque olha só, gente, assim, você diz, poluidor pagador. A primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Poluiu, pagou. Isso aí é óbvio. Poluiu, pagou.
E aí, qual seria a diferença para a reparação integral? Nenhuma. Poluiu, causou o dano, tem que reparar. Esse é um aspecto do princípio. E aí, esse seria talvez o mais óbvio, e que o aproxima da ideia de reparação integral. Mas a ideia de poluidor-pagador não é só poluiu, pagou. Não é necessariamente, você não precisa necessariamente ter poluído para ter que pagar. Olha o que eu estou dizendo. Às vezes nem poluiu ainda. Talvez o empreendedor nem vai poluir. Mas como a atividade dele é potencialmente poluente, ele já arca com os custos. Se faz uso de recurso ambiental e a atividade é potencialmente degradante, já tem que arcar com os custos. Nem causou a poluição ainda, talvez nem vai causar. Espera-se, na verdade, né, que se ele adotar todas as medidas de prevenção, não vai causar. Mas ainda assim, porque ele é um poluidor em potencial, ele já tem que arcar. Aí você vai dizer, olha o exemplo que eu citei. Você tem um projeto de montar uma indústria aqui em Feira de Santana. Está no papel ainda. Está no papel. Você nem movimentou nada ainda. E você já está arcando com os custos. Porque o que você pretende fazer é potencialmente degradante. Tem um potencial de degradação. Então você já inicia arcando com os custos. Aí você vai ter que elaborar o projeto, você vai ter que pagar todas as taxas administrativas, você vai ter que contratar uma empresa ou uma equipe multidisciplinar para elaborar os estudos de impacto ambiental, para produzir o relatório de impacto ambiental, para elaborar os planos de prevenção e de reparação. Então, seja lá o que você for fazer, antes mesmo de botar a mão na massa, você diz assim, Sandra, eu nem comecei ainda, eu já estou tendo que gastar isso tudo, eu já tenho que arcar com todos esses custos. Só por pretender, Então veja que não precisa ter poluído para pagar. Às vezes você está só no plano ainda, está só planejando e já deve arcar com os custos advindos daí. Então, lembrem-se sempre, gente, quando a gente trata dos princípios, nós, professores, tratamos cada princípio de forma isolada só por fins didáticos. Mas os princípios eles estão correlacionados uns aos outros. Eles formam uma complexa teia, né? Um complexo emaranhado. Então, o princípio do poluidor-pagador tem a ver com prevenção, tem a ver com reparação integral. É a ordem do sistema para que quem tem que arcar com os custos advindos da prevenção e da reparação possível dos danos e do combate à poluição são os empreendedores. Seja ele quem for, pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, faz uso de recurso ambiental e tem um potencial degradante, é o empreendedor que tem que arcar com esses custos. Se não, quem seria? Quem iria ter que arcar com isso? O Estado? Seria correto, seria razoável que o Estado assumisse o chamado passivo ambiental? Não, né? Não é razoável. Agora veja só, o último aspecto aí sobre esse princípio que é importantíssimo destacar. Não confunda o princípio do poluidor-pagador com o direito de poluir. Como quem diz assim, ó, quem paga pode poluir? Poluidor-pagador. Se eu pago, eu posso poluir? Se eu estou pagando, eu tenho o direito de poluir? Obviamente que não, né? Não é razoável. Não é razoável. Seria desproporcional, completamente inadequado a ideia de que quem tem dinheiro e que pode pagar, portanto, pode poluir. Não é isso que o sistema jurídico preconiza, tá? Não é esse o ideal que orienta o direito ambiental, muito pelo contrário. Há um dever genérico de não degradar, de não poluir. E em cumprimento desse dever de não poluir, devemos agir preventivamente. E quem arca com os custos dessa prevenção e do combate à poluição é o empreendedor. É isso que eu estou dizendo a vocês. Não é que quem paga tem o direito de poluir. Embora tenha muitos empreendedores que, de forma muito escrota, faça uso, né, dessa estratégia. Assim, ó, é mais barato, eu ganho mais, é melhor eu poluir correndo o risco de mais para frente, né, ter que arcar com os custos. E aí muitos deles jogam a toalha mesmo, dizem assim, não, eu vou
eu não vou investir na prevenção, eu não vou adotar tecnologia limpa, eu vou jogar o resíduo no rio mesmo e depois vamos ver no que dá. Se os órgãos de fiscalização um dia aparecerem, vou empurrando com a barriga, vou protelando, depois eu faço um acordo com o governo depois me anistia, eu faço parceria, né, com os governos que aí estão para depois anistiar, e vai passando. Não é assim que as coisas funcionam no Brasil? Mas, porém, essas práticas devem ser rechaçadas. Né? Nós estamos aqui, inclusive, para isso. E eu espero que vocês, no futuro, possam contribuir no combate a essas práticas espúrias. Tá bom? Dúvidas? Comentários? Abre o microfone, pô. Fala comigo, hoje que estamos só nós. Não me deixe só. Tranquilo. Ok, é? Tô tranquilo, sem dúvidas. Sem dúvida, né? O próximo princípio aí, gente, presta atenção, porque pode confundir com o poluidor pagador. É o princípio do usuário pagador. Eu não sei por que não está aparecendo aí no slide. Né? Mas veja só, mas eu acredito que quando vocês baixarem o arquivo lá no... Quando vocês baixarem o arquivo no Dominus, vai dar para ver. Tá? Eu baixei aqui, dá para ver, porque a fonte tá meio... Tá grande. Acho que ficou grande, não foi? Foi. Olha só. Princípio do usuário pagador. Trata-se de pagar pelo uso privativo de um recurso ambiental de natureza pública, em face de sua escassez, e não como uma penalidade decorrente de um ilícito. Olha só. Usou, tem que pagar. O poluidor pagador, como ele vai fazer uso, ele vai empreender e tem um potencial poluente, ele arca com os custos da prevenção e do combate à poluição. O usuário pagador, a lógica é outra. É assim, usou o recurso ambiental, usou de um bem que é de titularidade coletiva, tem que pagar. Se você faz uso de forma privativa de um determinado elemento da natureza, e que esse bem, como nós já vimos, né, é um bem de titularidade difusa, o mínimo que se espera é que o usuário devolva à coletividade parte, né, das vantagens que obteve. Como é que um determinado bem que pertence a todos, ele é usado de forma exclusiva por alguns, esses alguns se enriquecem fazendo uso dos elementos da natureza, e esse processo de exploração dos elementos da natureza geram danos para todos. Veja só, o dano é para todo mundo, né? Mas o lucro é só para alguns. O ônus é para todo mundo. O bônus é só para alguns. Então, o sistema preconiza o quê? Usou o recurso ambiental de forma exclusiva, beneficiou-se daquilo que pertence a todos, você deve pagar pelo uso. Você deve devolver à coletividade parte dos benefícios que obteve a partir da exploração daquilo que é de todo mundo. Usou, pagou. E veja só, que tem algum na vida em comunidade, né, na vida social, observe que algumas pessoas usam muito mais os elementos da natureza do que outras tantas. Quer ver um bom exemplo? Primeiro, deixa eu falar dos exemplos concretos na legislação, depois eu fico divagando com vocês. Por exemplo, o minério é um bem público, não é? De propriedade da União, não é? O subsolo, as riquezas minerais no subsolo, elas são de domínio da União. A União pode explorar diretamente ou pode conceder o direito de lavra
aos particulares, que é o que tem sido feito hoje, né? A União concede o direito de lavra a empresas privadas. A empresa, ela explora o minério, e o minério é patrimônio da União, portanto, de todos nós. Aí a empresa vai lá, né, explora o minério, comercializa e tem seus rendimentos. A exploração de minério é uma atividade altamente degradante, então eles destroem a paisagem, eles desmatam, eles contaminam o solo, eles contaminam as águas, eles secam lençóis freáticos, eles extinguem nascentes, eles cometem misérias. Eles causam danos irreparáveis ao meio ambiente como um todo. Eles fazem um uso absurdo de água e de energia. O mínimo que pode se esperar é que parte do lucro obtido com essa exploração seja devolvido para a coletividade, não só através dos impostos. No caso do minério, há também a cobrança de uma compensação financeira, que alguns chamam também de royalties. Pô, velho, é bem da União. Você explorou, o bem pertence a todos. Só que uma empresa sozinha vai lá e explora. E o dano ambiental que ela causa também é de todos. Mas o lucro, sabe, os rendimentos são apropriados apenas por alguns. Aí o que o sistema jurídico faz? Além da cobrança de impostos, esses particulares, no caso da exploração de minério, devem pagar também uma compensação financeira. Né, que tem natureza de tributo também, que é um percentual do lucro obtido. No caso, eu estou pensando aqui lá em Jacobina, né, que tem aí a Mana que explora ouro. A compensação financeira sobre exploração de ouro é de 3% do lucro líquido. 3% só. Aí você devolve para a coletividade e esse recurso é utilizado, né, para a realização de políticas públicas, da política ambiental. Boa tarde, Oi, boa desculpa. tarde. É algum áudio que está aberto ou esse passarinho? Perdão, mas está cantando aí na sua casa? Porque tem um passarinho no final do som. Piu, 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 piu. Deixa eu fechar a janela para ver. Oi, João. Tá. Aqui Obrigada. porque meu condomínio é bem próximo de um terreno cheio de árvores. Aqui é cheio de árvores ao redor. E aí tem Que muito ótimo. pássaro. Tá bom. E sem contar que eu enchi a casa de planta também, e isso tem atraído eles para cá. Ah. Tá vendo? Professor, desculpa interromper, viu? Eu fechei a janela, melhorou, não melhorou? Sim, pelo menos eu não estou ouvindo mais. Obrigada. Tá bom. E também o barulho do carro na rua. Mas, enfim, usou o recurso ambiental, o fato de usar. Veja, o que nós estamos discutindo aqui não é se causou poluição ou não, se é potencialmente poluente ou não. O que nós estamos discutindo aqui usou um elemento da natureza, que é de dominialidade coletiva, gerou ônus ambientais para todo mundo, tem que, no mínimo, pagar pelo uso, pagar pelo fato de usar. E a gente tem que entender que alguns usam mais do que outros e que isso não é justo. Não é justo. O sistema deve primar pela justiça ambiental, pela equidade na distribuição do acesso, né, aos bens ambientais. É o próximo princípio, inclusive, que nós vamos discutir. Justiça ambiental, justiça no acesso. Algumas pessoas têm mais acesso que outras. Algumas pessoas fazem mais uso dos elementos da natureza do que outros. É justo que esses que usam mais, que exploram mais, que se beneficiam mais dos elementos da natureza, devolvam para a coletividade uma parte desses benefícios que obteve. Então o sistema cria, para falar bonito agora, né, alguns mecanismos de captação da mais-valia. Então, veja só, o que é a mais-valia? Exatamente isso que eu estou dizendo. Algumas pessoas exploram e obtêm lucros a partir da exploração daquilo que é de todos. Então, tem que devolver uma parte desses benefícios que obteve. Quer ver? Que agora vocês vão entender bem.
Por exemplo, quem usa carro? Quem tem um carro? Né? Eu tenho um carro. E eu tenho consciência dos problemas que o meu veículo causa para a vida social. Né? A gente vive em sociedade. A maior parte das pessoas que vivem nesse ambiente comigo, elas não têm, por condições financeiras, elas não têm condição de ter um veículo privado, né? De ter um carro, de ter uma moto, enfim. Isso vale para quem tem carro, isso vale para quem tem moto. E aí, veja só, quem tem carro, né? Seu carro, você utiliza de forma privativa, de forma exclusiva, né? Só você usa, você e a sua família. Aí você sai de casa para o seu trabalho, eu saio daqui, né? Antigamente era assim, agora não está sendo. Saía daqui para o meu trabalho, com o vidro do carro fechado, o ar-condicionado ligado, o som nas alturas, nem o barulho da rua eu ouvi. E aí, obviamente que o meu carro, ele emite gases poluentes na atmosfera, ele ocupa o espaço que é de todo mundo. Por ocupar o espaço, o meu carro contribui para a baixa qualidade de vida das pessoas. O meu carro contribui para intensificar o engarrafamento. O meu carro contribui para a poluição atmosférica. O meu carro contribui para a poluição sonora, porque eu buzino, porque o carro faz barulho, enfim. O meu carro dificulta o trânsito das pessoas na rua. Veja como eu sou inconveniente. Eu estou falando de mim, viu? Para ninguém se doer aí. Veja o quanto eu sou inconveniente. Eu passo no ponto do ônibus, e aí as pessoas estão todas no ponto esperando o ônibus coletivo, e eu passo sozinho dentro do meu carro, gerando problemas para todos. Né? As pessoas estão nas ruas, as pessoas estão no ponto do ônibus, e o bonito passa poluindo o ar de todo mundo, poluindo a atmosfera, gerando poluição sonora, tornando a vida das pessoas mais perigosas, porque acidente de carro acontece a todo momento, contribuindo para o engarrafamento, fazendo uso do asfalto, o asfalto que foi construído com direito de todos. Todo dia eu passo com o meu carro e é claro que o meu carro desgasta o asfalto que é de todo mundo. E quando o asfalto está desgastado, eu ainda reclamo porque a rua está cheia de buraco e eu quero passar na rua lisa. Quero que use o dinheiro de todo mundo para consertar a rua onde eu vou passar com o meu carro. Veja como isso é extremamente egoísta e como eu, sozinho, estou fazendo uso de vários elementos da natureza mais do que outras tantas pessoas. Veja só, eu exploro, uso os elementos, me beneficio em detrimento de uma coletividade que se vê prejudicada pelos meus interesses egoísticos. Concordam comigo? Concordam comigo? Então, é justo, né, que eu pague impostos, que os impostos não sejam tão baratos em relação aos carros, por exemplo, porque é uma forma, pagando o imposto, pagando o seguro DPVAT, é uma forma de eu devolver para a coletividade ou amenizar para a coletividade todos os maus que eu causei. Usuário pagador, usou, pagou. Eu estou usando os elementos da natureza em detrimento de outras tantas pessoas. É justo que eu devolva para essas pessoas a parte, né, dos benefícios que eu obtenho. Sei que a maioria das pessoas não conseguem compreender, mas um minuto só de reflexão, acho que uma pessoa que tem o mínimo de bom senso, de senso de justiça e de boa razão, vai concordar comigo. Vai concordar comigo. Claro que ninguém gosta, né? Na hora de pagar o imposto, eu confesso a vocês, no dia de pagar o imposto eu fico bem irritado. Depois eu me lembro de tudo isso e entendo que é o meu dever de cidadão, mas o que mais me irrita no pagar o imposto não é pagar o imposto em si, é a destinação que se dá ao recurso público no Brasil. É isso que me deixa mais chateado. Se nós tivéssemos uma aplicação mais justa, eu pagaria de boa, sem problema, porque eu tenho a consciência, né, do que significa, pelo menos em relação aos impostos dos carros. Eu tenho um amigo, quem foi que falou da carona aqui? Eu tenho um amigo que faz isso. Alguém falou aqui, foi Maria Eduarda que falou.
Maria, eu tenho um amigo que, meu compadre, inclusive, uma figuraça, velho. Ele é também ambientalista, ele é engenheiro agrônomo. Ele é engenheiro agrônomo. E trabalha para a Embasa. E é um cara que eu admiro muito, porque ele vivencia tudo que ele diz, sabe? E aí eu lembro que o primeiro carro que ele comprou, ele vivia esse dilema, né? De não querer, porque ele, obviamente, como ambientalista, ele pretendia, como eu gostaria também, né? De não depender de um veículo motorizado. Eu gostaria muito de não depender de um veículo que faz uso de combustíveis fósseis. Eu gostaria de poder andar mais, de andar de bicicleta, enfim. De ir trabalhar de bicicleta, por exemplo, e não ir trabalhar de carro. Só que nós vivemos, infelizmente, numa cidade que não permite isso, né? Se nós vivêssemos numa cidade mais arborizada, por exemplo, a distância daqui da minha casa para a Fã não é tão grande, eu poderia muito bem ir de bicicleta. Mas se a cidade fosse mais arborizada, daria de boa, sabe? Mas não é. Então, e também não tem ciclovia. Eu estaria colocando minha vida em risco, chegando no trabalho todo suado. Mas se a cidade permitisse isso, certamente eu iria de bicicleta. E aí esse amigo meu, quando ele comprou o carro, e ele faz isso até hoje, e aí ele entende que ele deve dar carona como forma de coletivizar o uso do carro. E aí ele vai parando. Quando ele tem tempo, ele vai parando de ponto em ponto, ele para o carro e oferece carona às pessoas. Só que a maioria das pessoas não aceitam, porque é um homem dirigindo um carro, mulher mesmo não pega carona, né? E aí por medo da violência, porque parece coisa de doido. Você parar no ponto de ônibus e dizer, ó, gente, eu tô descendo aqui a Maria Quitéria toda, alguém quer uma carona lá para frente? Você pegaria essa carona? Mas ele faz, o tempo todo. Sério, Maria? Aí, ó, mas aí foi falta de comunicação. Se você tivesse conversado comigo, você ia comigo todos os dias coletivizando o uso do carro. Sem problema nenhum. Eu só não paro no ponto do ônibus porque eu tenho vergonha e porque vai parecer, as pessoas não vão aceitar, enfim. Mas eu acho válida a ideia desse amigo meu, porque ele tem a consciência disso. Mas esses exemplos, por mais doidos que pareçam, é para falar sobre o usuário pagador. E que a gente tem que ter a consciência do uso que nós fazemos dos elementos da natureza, uns mais que outros. E se você está fazendo uso dos elementos da natureza e se beneficia mais do que outros seres humanos, é um critério de justiça que você devolva para a coletividade parte dos benefícios que obteve, explorando aquilo que é de todo mundo. E que, aliás, o ônus é arcado por todo mundo, não só por você. Concordam comigo? Usuário pagador. Está claro para vocês a diferença entre usuário pagador e poluidor pagador? E reparação integral, por isso que ficam os três no mesmo slide. São três ideias diferentes. Assim, ó, reparação integral. Causou o dano, tem que reparar integralmente. Poluidor pagador. O empreendedor arca com todos os custos de prevenção e combate à poluição. Usuário pagador. Qualquer um que usou elemento da natureza tem que pagar. Um bom exemplo também é o uso da água. A água é de propriedade pública, não é? Águas estaduais pertencem ao estado da Bahia. As águas que ultrapassam os limites de um estado pertencem à União. São bens públicos. O uso da água é concedido aos particulares, dentro de determinados limites. E a água também é dotada de valor econômico. O poder público vende a água. Então, acho que todo mundo tem noção disso, né? Você paga a conta de água todo mês em sua casa. Você paga por usar a água, que é um bem coletivo. Você está pagando pelo uso. As grandes empresas também pagam pelo uso da água. Há uma discussão bem interessante dentro do princípio do usuário pagador, que aí agora eu queria ver o que vocês acham. Vocês sabem que, por conta da crise energética, desde o governo Lula, que vem se investindo bastante no Brasil na produção de energia eólica, né? E, mais recentemente, a União licitou as chamadas oportunidades eólicas, que era a possibilidade de particulares explorarem a força dos ventos.
E aí tem um projeto tramitando no Congresso Nacional para que a União cobre pelo uso do vento. O que vocês acham disso? E há uma outra proposta também em relação à produção de energia solar, que se discute se é possível o Estado cobrar pelo uso do sol para a produção de energia. O que é que vocês acham? Pode cobrar pelo uso do vento? Assim como cobra pelo uso da água? Pode cobrar pelo uso do sol? Fala no... Oi, Paulo. Você certamente já viu um parque eólico, não já? Então, o que é utilizado é a força dos ventos. Assim como é usada a força das águas, assim como a força da água é usada para a produção de energia hidroelétrica, né? A força dos ventos é utilizada para a produção de energia eólica. É complicado porque, Ian, fala. Argumenta, pô. O Estado quer sempre cobrar. O Estado quer sempre encontrar uma oportunidade de cobrar. E aí, dado o princípio do usuário pagador, como a gente paga por usar a água, a gente paga por usar os minérios, a gente paga por usar o solo, nós também deveríamos pagar por usar o vento ou por usar a luz solar. E aí? Bom, é porque eu não vejo como esses recursos, como é que se poderia falar de escassez desses recursos. O máximo seria no sentido de pagar caso, ao se aproveitar desses recursos, acabe produzindo resíduos tóxicos, né? Alguma coisa assim. Mas não vejo escassez nesses recursos para ter Gostei, que cobrar. gostei. Beatriz, na verdade, como seria contabilizada a quantidade? Os ventos, eles são medidos, a força dos ventos é medida. A força dos ventos é medida e é a partir da produção de quilowatts de energia. É assim que mede. Lembra daquela conversa louca de Dilma, que ela dizia que não tinha como estocar vento? É porque ela se pronunciou mal. Né? Dilma não era muito boa de entrevista, ela ficava nervosa e às vezes não. Apesar da sua competência, eu lamento muito, assim, tudo que fizeram com ela. Quando a gente finalmente teve uma presidenta nesse país, quando a mulher teve representatividade no poder, fizeram o que fizeram com Dilma. E ela era muito competente e entendia muito. Ela não conseguia falar. E acho que vocês sabem muito bem do que eu estou dizendo. Quantas vezes vocês estudam para os seminários, dominam o assunto e chega ali na frente e não consegue falar? Né? Então era bem o que acontecia com ela, coitada. Aí ela falou esse negócio do estocamento, mas ela estava discutindo justamente uma política nacional de produção de energia eólica. Né? Justamente porque a União, o governo federal, as oportunidades de exploração, por exemplo, a exploração da energia eólica é, é privativa da União, e a União concede aos particulares o direito de explorar. Então, é patrimônio público de domínio da União. Aí o direito de explorar é concedido a eles. Então, já é vendido, né? Melhor, a palavra correta não é essa. Já é feita uma concessão onerosa, né, do direito de explorar. A União concede onerosamente aos particulares, através do devido processo de licitação, né, concede aos particulares o direito de explorar, as chamadas oportunidades eólicas. Assim como faz com o minério também. E aí, além de cobrar pela concessão, o governo estava pretendendo também cobrar um percentual pelo uso do recurso ambiental. E aí o argumento de Ian, né? Paulo disse que eu cobrar pelo uso da energia solar é impossível. E aí eu acho que o argumento de Ian é muito válido. Os ventos e a energia solar não são elementos escassos que justifiquem
né, a cobrança pelo uso, diferente da água. A água é um elemento da natureza escasso. Solo é um elemento escasso, né? E dada a sua escassez, é preciso estabelecer um regime de controle, de limitação mais rígido. Não é o caso, pelo menos não por enquanto, não é o caso dos ventos e da energia solar. Quem sabe um dia se torne raro, mas por enquanto não é. Dada a abundância, não tem valor econômico. Então, dada a abundância e não há uma situação de escassez, eu penso também que não é dotado de valor econômico. Que aí o que o Estado pode cobrar é tributar, né, a produção da energia, tributar a comercialização da energia, claro, responsabilizar pelos impactos ambientais, exigir compensações ambientais, porque a produção de energia eólica ela também não é limpa não, pô. Ela é mais limpa do que a produção da energia hidrelétrica, mas ela não é 100% limpa também não. Eu acho que se a energia solar um dia se tornar escassa, a gente não vai estar mais aqui, né? Os seres humanos, a vida humana é a primeira a deixar de existir quando se o Sol um dia se tornar escasso. Mas pelos estudos, né, o que a ciência aponta, não é que o Sol vai se apagar, pelo contrário, o Sol é uma estrela em expansão, né? Ele está se expandindo e em alguns bilhões de anos ele vai engolir Vênus, Marte e vai engolir a Terra também. Mas nós não estaremos aqui, né, para ver isso. Mas já sentimos, né? O nosso tempo de vida na Terra é muito curto, mas já é o suficiente para perceber que houve uma aproximação do planeta ao Sol. E que acredita-se que daqui a alguns bilhões de anos o Sol vai engolir, né, Vênus, Marte e a Terra. Cobrar, na verdade, é cobrar impostos, né, pela produção e comercialização, que é o que o Estado faz, né? Ele tributa a produção e a comercialização. Mas é uma discussão interessante. É uma discussão interessante. Mas acho pouco viável, do ponto de vista jurídico, a cobrança pelo uso do recurso ambiental, justamente porque não é escasso nem é um bem dotado de valor econômico ainda. Vamos adiante com os dois últimos princípios. Tá? Primeiro, o princípio do acesso equitativo aos recursos ambientais. Olha só. Segundo a Declaração de Estocolmo, de 1972, os recursos não renováveis do globo devem ser explorados de tal modo que não haja risco de serem exauridos e que as vantagens extraídas de sua utilização sejam partilhadas a toda a humanidade. Olha só. Essa declaração, povo, ela é um marco histórico do direito ambiental, né? Em 1972, a ONU promoveu a Conferência de Estocolmo, e é a primeira conferência que tem um caráter ambientalista, né? Ali foi elaborada a Declaração de Estocolmo, que estabelece, né, os primados aí da origem do direito ambiental no plano internacional. E essa declaração, ela já determina, né, expressamente que os usos dos recursos não renováveis que não sejam exauridos pela nossa geração. A ordem para que estabeleçamos uma poupança para as gerações futuras, para que as gerações futuras tenham a condição de existência digna. Existe uma série de recursos que não são renováveis no globo e que a destruição e a eliminação deles compromete a vida dos próprios seres humanos e de todos os outros seres vivos no planeta. Então, a ordem para estabelecermos uma poupança ambiental. E a segunda ordem é para que esses bens, já que eles são, né, não renováveis e que eles são escassos, que o uso pudesse ser compartilhado. A palavra é partilha, entre toda a humanidade. Eu gosto muito dessa palavra. Como eu sou cristão e eu sou católico, a ideia da partilha, né, ela é muito forte entre nós. Essa palavra é uma palavra muito forte.
E é claro que a declaração absorve preceitos cristãos também. A ideia de que devemos partilhar entre toda a humanidade. Nós podemos chamar isso também de forma mais bonita como o acesso equitativo, o acesso justo aos recursos ambientais. Aí eu anotei. Esse princípio consagra o valor de que todas e todos devem ter acesso aos benefícios do uso dos elementos da natureza, sem qualquer discriminação de raça, cor, credo, gênero, idade, religião, origem, orientação sexual e etc. A ideia é, se arcamos conjuntamente com os ônus ambientais, devemos partilhar os bônus como critério de justiça social. Porque o dano ambiental ele vem para todo mundo. Né? Os ônus ambientais, as consequências da exploração, é para todo mundo, é para todo o planeta, é para toda a humanidade. Só que os bônus ficam concentrados na mão de alguns. É um critério de justiça social, a justa distribuição do acesso, que todas as pessoas, independente de raça, cor, credo, origem, religiosidade, orientação sexual, orientação política, que todas as pessoas possam ter acesso aos recursos ambientais. Só que numa economia capitalista, a verdade é que os elementos da natureza, eles são monopolizados por alguns. Esses alguns, que têm o poder de monopólio sobre os elementos da natureza, eles são chamados de os proprietários. E o direito de propriedade é um direito humano. E o direito de propriedade é um direito quase absoluto e super protegido pelo sistema jurídico. Né? Nós admitimos a propriedade privada. Isso faz com que alguns poucos, os proprietários, eles gozem dos elementos da natureza com maior disponibilidade do que os chamados não proprietários. Há uma grande cerca invisível que separa de um lado os proprietários e do outro lado outros tantos que são os não proprietários e que se veem privados do acesso, do uso dos elementos da natureza. Isso é injusto. Isso é injusto. E aí a gente precisa falar sobre justiça ambiental. Né? A gente precisa falar sobre justiça ambiental. Veja só. Tem alguns elementos dentro dessa discussão sobre justiça ambiental. Primeiro assim, que não é justo que a maioria das pessoas tenha que arcar com as consequências dos danos, sendo que não foram elas que causaram e não são elas que se beneficiam da exploração. Normalmente, quem explora, quem causa poluição, quem causa dano ambiental é justamente quem menos sofre os impactos. E quem mais sofre o impacto, nada tem a ver diretamente, né, com a realização do dano. Isso é injusto. O Estado deve agir para corrigir essas injustiças, redistribuindo os custos ambientais, fazendo com que os mais ricos e aqueles que têm maior poder de degradação arque mais com os custos do que quem pode menos. E aí eu vou citar alguns exemplos, vocês vão entender. Dentro dessa questão da justiça ambiental, eu aproveito o gancho aí para discutir a questão de raça e gênero em relação ao meio ambiente. Eu gostaria muito, é lamentável que hoje não tenhamos a presença dos demais, mas gostaria muito que vocês estivessem atentos agora. Primeiro que a questão ambiental tem uma questão, né, que é transversal aí com o racismo. Podemos falar em racismo ambiental. A verdade é que quando a gente pensa no dano ambiental, os pretos sofrem mais que os brancos. Os pretos arcam mais com os custos ambientais do que os brancos. Gente, a cidade cresce de forma completamente desordenada, é um processo completamente caótico, né, de ocupação do espaço urbano. O sistema de esgotamento sanitário é precário, o sistema das águas pluviais, da drenagem de águas pluviais também é completamente caótico. O sistema impele as pessoas a ocuparem áreas de preservação ambiental, a favela sobe os morros, a favela aterra
as lagoas. E aí, de repente, chove. Né? Agora vem o período das chuvas. E aí chove muito. E quando chove muito, desastres acontecem. Vocês já repararam no noticiário da TV a cor das pessoas que são vítimas dos desastres? A casa que cai é de quem? É do preto ou do branco? Quem aparece na TV chorando porque seus parentes morreram soterrados são pretos ou brancos? As pessoas que aparecem na TV reclamando porque não conseguiram chegar ao trabalho, porque as ruas foram inundadas, elas são pretas ou são brancas? Me responde aí. Quando Naná chega levando a casa de todo mundo, leva a casa de preto, leva a casa de branco ou você leva a casa de preto? Me diz aí. E é porque é por azar, é azar porque preto tem azar na vida, é porque Deus não gosta de preto, né? Eu já ouvi essa explicação uma vez. Uma vez disseram que era porque nós negros somos descendentes de Cão, o filho odiado de Noé. E que por isso nós, descendentes da África, padecemos até hoje. Será que Deus não gosta da gente? Será que foi porque o filho de Noé traiu Noé e até hoje a gente paga por esse pecado? Poxa vida. Ou será que tem uma máquina invisível por detrás disso que opera a seletividade dos corpos? Há uma máquina por detrás disso que escolhe os preferidos para morrer. Essa máquina tem nome. É o racismo estrutural. É o racismo estrutural que opera a seletividade social a todo momento. E que, a partir dos critérios de seletividade, promove a segregação do espaço urbano. E não só promove a segregação do espaço urbano. O sistema cria verdadeiros depósitos de gente. A favela é um depósito de gente, para os quais os nossos governos viraram as costas, porque essas gentes que estão nesses depósitos, elas têm menos valor, eles são vistos como menos humanos. É gente que é deixado lá para morrer mesmo. Não tem importância. Não importa. Vidas negras, não importa. E na hora de que quem tem que pagar os custos, né? A cidade está crescendo, tem condomínios lindos, maravilhosos. A rede de esgoto e a rede de drenagem fluvial lá funciona, que é uma beleza. Os investimentos públicos são feitos todos nessa seara. Eu moro aqui no final, eu estou morando agora no final da Fraga Maia. Vocês precisam ver os investimentos que o município fez para a duplicação da avenida. Eles estão duplicando ali eles estão duplicando o viaduto para quem tem carro poder circular mais facilmente. E eles estão ampliando a via para a construção de novos condomínios para a classe média e a classe alta. A avenida é perfeita. A iluminação, a arborização, o asfalto que eles construíram. Quando chover, a gente que mora aqui não vai sofrer, não. Sabe quem vai sofrer? É quem mora no Viveiros, é quem mora ali na Queimadinha, é quem mora nos bairros populares. E os bairros populares são depósitos de gente preta. É justamente essa gente que mais sofre. A isso nós chamamos de racismo ambiental. Entendam que o dano ambiental, ele não é distribuído igualmente para todos. O dano ambiental, pessoas diferentes sentem um impacto diferente em suas vidas. E a seletividade racial opera também na distribuição do dano ambiental. Brancos sofrem menos do que pretos. Brancos sofrem menos do que pretos. Isso é um fato. Não é invenção minha, são os dados que comprovam. Vocês podem, eu não tenho os dados aqui agora para apresentar a vocês, mas os dados sobre as vítimas dos danos ambientais. Gente, a barragem lá, né, a barragem da São Marco rompeu, não foi? Da Vale. E a lama inundou
todo empreendimento. E várias pessoas foram soterradas. Várias pessoas foram soterradas. 200 e tantas pessoas morreram soterradas. Vocês tiveram o cuidado de olhar as fotos das pessoas que morreram? Sabiam que a maior parte das pessoas que estavam soterradas e dos corpos que não foram encontrados são de pessoas negras? Quem estava lá embaixo era preto e pobre. A TV repetiu inúmeras vezes e lamentou inúmeras vezes a morte de uma médica, de um engenheiro, e quem foi mais, meu Deus? E tinham outras, que eram 2 engenheiros e uma médica, que todo dia a TV falava, todo dia a TV falava. A TV apresentava os números, morreram 230 pessoas e morreu uma médica. Aí aparecia a foto da médica. No mais, aparecia a câmera assim, e um monte de gente chorando, aí você olhava, era um monte de gente preta. Aí dizia, mas a médica morreu e o engenheiro morreu, e mais 200 e tantas pessoas. Pretos e pobres eram só um número. Eles não tinham nome, eles não tinham fotografia, eles não foram. A médica foi. Os engenheiros foram. A TV bateu várias vezes. Isso é a seletividade social das vidas que importam. E não é ironia do destino, não é porque Deus não gosta de preto, não é porque preto tem azar. Não é. Não é. É porque o racismo opera também nessa hora. Quando a gente faz o levantamento dos mortos, não sempre pretos. A Covid, agora, a Covid é reflexo da degradação ambiental. Já defendi essa tese aqui, já no início do semestre. Espero ter convencido vocês. Quando a gente faz o levantamento dos dados da Covid, quem mais morreu, quase estamos chegando a 1 milhão de pessoas no mundo. 1 milhão de vidas, eu não tenho o dado aqui agora, mas a maioria são de pessoas pretas. O dano, e aí estou dizendo tudo isso para reforçar a minha tese, de que o dano ambiental ele não é distribuído de forma justa, de forma igualitária entre todos. Claro, todo mundo sofre aqui e acolá. Todo mundo sofre com a poluição atmosférica, todo mundo sofre com a poluição das águas, todo mundo sofre. Né? Todo mundo sofre com o aquecimento global, só que uns sofrem mais do que outros. E pretos, nessa conta, sofrem bem mais do que brancos. Isso é racismo ambiental. E o dano ambiental escolhe. Né? Eu vou contar para vocês aqui agora um caso que eu vivenciei e agora espero, com esse argumento, convencê-los da existência do racismo ambiental. Olha só. Uma situação lá em Pindabaçu. Lá em Pindabaçu eu acompanhava uma comunidade quilombola chamada Lutanda. Eles são descendentes mesmo de escravos. Olha o nome, Lutanda. Lutanda é uma comunidade que só tem preto. E é lindo lá. Lindo. E é um povo lindo também, sabe? Lindo culturalmente, lindo dos corpos, linda cor, é tudo, nossa, é encantador, vale a pena conhecer. E eles moram encostados num lugar lindo também, assim, que é um lugar que tem muitas nascentes, e a nascente de um rio, a nascente de um dos braços do rio Itapicuru, e eles ficam coladinhos na serra, assim. É bem lindo, sabe? É tudo verdinho, assim, fica no pé da serra, coisa linda. E aí descobriram que tinha mármore nessa serra. A serra, de um lado, fica a comunidade e do outro lado fica um curtume, uma fazenda que cria gado para a produção de couro. E aí tem a serra, né? De um lado e do outro. De um lado a comunidade e do outro lado a produção do couro. Quando a mineradora chegou para explorar o minério, vocês acham que eles escolheram ficar de que lado? Vocês acham que eles foram brigar com a indústria do couro e disputar o espaço com a indústria do couro e prejudicar a vida dos bois? Ou eles vieram ficar do lado de cá, gerando resíduos, poluição sonora e degradando a vida dos quilombolas? Quem vale mais, o boi ou o quilombola? Vê que tem uma hora que o administrador ele tem que escolher onde eu vou colocar o meu empreendimento. O meu empreendimento gera uma série de impactos negativos. Quem poderá suportar os impactos negativos? Os bois do curtume
ou os quilombolas? Eles optaram, obviamente, pelos quilombolas. É menos gente, é menos importante. É preto, pobre, eles podem sair daqui. Essa cultura, identidade, isso não tem valor. Vamos botar essa gente para fora. Ou então eles suportam a poluição. É pobre mesmo, pobre suporta tudo. São essas as ideias que estão na cabeça dos nossos administradores. Isso é racismo. Né? No fundo, eles pensam assim, ó, onde é que eu vou ter menos problemas? Onde é que me custa menos? Brigar com uma outra empresa grande custa mais. Custa mais. Como o pobre não tem valor, nesse país que a gente vive, sai mais barato. Sai mais barato. Eliminar a vida dos pretos, pobres e quilombolas. E assim tem agido o empresariado no Brasil. Né? E agora, né, a ânsia deles avança em relação às comunidades marisqueiras. Né? Vocês viram aí com a revogação das resoluções do CONAMA, né, vão facilitar a exploração dos manguezais. Não esqueçam que nos manguezais também tem gente que vive do mangue. Comunidades tradicionais que vivem do mangue são as comunidades marisqueiras. É todo mundo preto. É todo mundo preto. Vocês acham que essas empresas vão respeitar a vida dessas pessoas? Que vão respeitar os biomas? Ou mais vale a produção de camarão? E a geração do lucro, e o pagamento de impostos, e aquele blá 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 todo que os desenvolvimentistas ostentam. Né? Então, há um quê de racismo nisso? Quando você enxerga o outro como menos gente, como menos importante, que nada, pode sair daí, a gente bota ele em outro lugar, a gente ensina ele a fazer outra coisa. Marisqueira está vivendo de marisco, não ganha quase nada. Vamos ensinar ela aqui a ser costureira, a ser cabeleireira, e ela vai trabalhar na cidade, e está resolvido, e a gente bota o camarão aqui. Esse menosprezo pela vida do outro, pela identidade do outro, pelo comportamento do outro, essa visão que hierarquiza as pessoas, que exclui, tem nome, gente. Isso é racismo. Todas as vezes que passar na sua mente a ideia de que o outro pode suportar aquilo que você deseja, você está sendo racista. Que o outro é inferior, que o outro merece menos, que o outro pode sair dali, que não entende por quê. Isso é racismo. Isso é racismo. Só que nesse caso aqui, quando a gente está discutindo dano ambiental, né, as consequências do racismo elas são desastrosas, porque implica na vida de muitas pessoas. Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, leia mais sobre o racismo ambiental e sobre justiça ambiental. Eu vou aproveitar, né, nesse tempo, eu tenho que fechar isso hoje. Mas eu não posso passar adiante sem antes discutir também a questão de gênero. Não só pretos sofrem mais, mulheres sofrem mais do que homens. Mulheres sofrem mais os danos ambientais do que os homens. Quer ver? Eu vou citar um exemplo, que aí também vai ficar muito claro para todo mundo. Né? Vamos começar pela pandemia. A pandemia está aí, né? É decorrência da degradação ambiental, sem sombra de dúvidas. Ela é decorrente do modo de vida insustentável que nós levamos. Durante a pandemia, quem sofre mais com a doença? Homem ou mulher? Quem cuida dos doentes? Homem ou mulher? Quem ficou trancado em casa, cuidando da casa? Homem ou mulher? Quem é que está agora tendo que assistir minha aula chata e ainda dar conta de menino, dar conta de limpar a casa, dar conta de fazer a comida, depois dar conta de trabalhar? É homem ou mulher? É mulher, não é? O peso para elas é sempre maior. O peso para elas é sempre maior. Poluição atmosférica. E aí a poluição atmosférica atinge principalmente o sistema respiratório dos idosos e das crianças. Chega ali no hospital e vê quem é o acompanhante do idoso, quem é o acompanhante das crianças. É homem ou é mulher? Quem é que tem que abandonar os seus afazeres? Quem é que tem que se desdobrar para poder dar conta? É homem ou é mulher? Quem é que paga a conta, gente? No frigir dos ovos, estamos aqui nos perguntando quem é que paga a conta.
Eu tenho um exemplo também das comunidades rurais que eu acho bem interessante. Muitas comunidades rurais ainda não têm acesso à água encanada. E aí ou eles usam a água da chuva, né? Porque durante o governo Lula houve uma política de implantação de cisternas de captação de água de chuva, então muitas comunidades hoje têm. Mas as comunidades que não foram, que ainda não têm, eles têm que andar quilômetros e quilômetros atrás da água. Nos períodos de seca, nos períodos que não está chovendo, que tem que andar até o açude, até o rio para lavar roupa, para pegar água para cozinhar, para pegar água para dar banho nos meninos, para limpar a casa. Quem é que anda quilômetros e quilômetros com balde na cabeça? Você já viu homem carregando balde na cabeça? Ou a imagem que aparece é sempre de mulheres? E ainda há gente que romantiza isso, né? Tem gente que ainda tenta romantizar, tentando enxergar beleza no fato de um ser humano caminhar quilômetros e quilômetros no sol, com um peso absurdo sobre a cabeça, que gera inúmeros problemas de saúde. Me poupe. Vai lá carregar e depois me diz se é romântico. É mulher, no frigir dos ovos, uns pagam mais as contas do que outros. E o que isso tem a ver com nós do direito? Tudo, 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 tudo. Você que abre sua boca todo dia para falar de justiça, você que está aqui, né, estudando direito ambiental e em busca da realização da justiça ambiental, não se faz justiça às cegas. A justiça tem que enxergar as peculiaridades das pessoas. Quando você estiver fazendo análise de impacto ambiental, quando você estiver trabalhando reparação de dano ambiental, você tem que ter a sensibilidade no olhar para perceber a complexidade e a extensão dos danos e as variações que esse dano tem. Então, meu povo, amanhã ou depois, quando estiverem advogando, quando estiverem prestando assessoria, se forem um dia, né, magistrados, né, promotores, enfim, terão que assumir causas ambientais e não esqueçam dessa nossa conversa. Não esqueçam nunca dos mais pobres, dos pretos, das mulheres, das pessoas com deficiência, da população LGBTQI+, esses são os que mais sofrem. E esses são os que menos se beneficiam de tudo e são justamente os que pagam a conta. Enfim. Encerro aqui o meu sermão da montanha e abro a possibilidade para vocês comentarem agora. Falem. Digam o que vocês acharam, pelo menos. O que... Ai, pô. Boa tarde, João. Abre o áudio, fala comigo. Ei, Maria, comente no... Sem palavras. A figura aí. Eu posso passar adiante, então, no princípio da sociobiodiversidade? Então, vamos adiante. Gente, eu imagino que vocês saibam o que é biodiversidade. Né? Biodiversidade é a diversidade da vida. Biodiversidade é a diversidade da vida. É um conceito que é apresentado a vocês desde o ginásio. E fala-se muito, né? Biodiversidade, a diversidade da vida. E toda vez que a gente fala de biodiversidade, vem o que em mente? A diversidade da fauna e a diversidade da flora. Só que a gente tem que levar em consideração também a diversidade das sociedades humanas. Não só a diversidade da fauna e da flora, mas a diversidade da vida humana. Eu escrevi aí, ó, a diversidade de vida, biodiversidade, implica não só a variabilidade da fauna e da flora, mas também na diversidade da vida social humana. As sociedades humanas são plurais, diversas e desenvolvem diferentes modos de ser e viver. Dessa diversidade cultural emergem múltiplas formas de relação homem-mulher-natureza, com valores, cosmovisões, percepções e modo de vida distintos, a exemplo dos índios, quilombolas, ciganos, povos de terreiros. Né?
Então, marisqueiras. A gente precisa lembrar que nós, seres humanos, também somos parte da natureza, né? Os seres humanos também são parte da natureza. Então, as nossas relações culturais, as nossas relações socioeconômicas também estão diretamente interligados, né, a todos os outros elementos da vida. E a gente tem que aprender a pensar a natureza com o ser humano que é parte dos biomas. Cada bioma tem determinadas formas, tem determinados modos de formação social humana. E há uma relação direta entre o modo de ser dessas comunidades e a preservação ambiental, né? Eu vou até... Tem um artigo meu no Prelo, né? Tá para sair aí a qualquer momento. Quando for publicado, eu divulgo para vocês lerem. Nesse artigo eu defendo justamente essa tese, de que a proteção das comunidades não tem a ver apenas com o direito cultural, né? Essas várias comunidades, quilombolas, ciganos, indígenas, essa diversidade cultural, essa diversidade étnica, não é apenas o patrimônio histórico-cultural do Brasil. Não é só o patrimônio histórico-cultural brasileiro. Proteger essas comunidades é também proteger o meio ambiente, diretamente. Então, é preciso que a gente proteja essas comunidades, proteja os seus modos de vida, que a gente permita que essas pessoas continuem existindo e sobrevivendo nos seus modos tradicionais, porque são elas que conservam os biomas. Então, voltando aqui à história do mangue, vocês sabem que essa semana o ministro do Meio Ambiente revogou uma série de resoluções do meio ambiente, dentre elas as que protegiam os mangues, justamente porque os produtores de camarão querem invadir os mangues, destruir os mangues com a carcinocultura. Só que esses mangues, no mangue não só vive caranguejo, camarão, ostra. O mangue, ele é o berçário, né? O mangue funciona como um verdadeiro berçário da vida marinha. Mas não tem só, né, a fauna e a flora e a complexidade daquele bioma. É um espaço de vida, é um berçário. Mas lá também vivem seres humanos. E seres humanos que são capazes de conviver com o mangue de modo sustentável. Que eles convivem com o mangue dentro da capacidade de suporte do mangue. Eles têm um modo de vida sustentável. Eles têm um padrão de exploração altamente sustentável. Eles vivem, né, são chamadas comunidades marisqueiras. Então, essas comunidades marisqueiras, elas têm história, elas têm tradições, elas têm identidades, elas têm música, elas têm dança, elas têm expressões artísticas, e tudo isso integra o valor histórico-cultural desse país. Quando o governo pretende invadir esses territórios com a produção de camarão, a produção industrial de camarão, isso implica não só no extermínio da vida natural, como também o extermínio das tradições, da história, da cultura. Sei que na visão do capitalista nada disso tem importância. Tudo isso é balela. Nada disso tem valor. Quantas vezes eu ouvi de gente bruta, sem instrução. E essa gente normalmente é tão violenta e que enxerga na sua frente só o lucro. São pessoas que não são generosas. São pessoas que não são capazes de amar ao próximo, embora muitas delas andem para cima e para baixo com a Bíblia debaixo do braço. São pessoas que não conseguem ver a beleza da vida, né? A vida delas é guiada por valores extremamente materiais. Por isso tem um espírito tão inquieto, né? Por isso o espírito nunca encontra paz. Lamento por elas. Tem muitos bens materiais, mas dificilmente encontram a paz, a serenidade, né? E morrerão sem nunca ter experimentado esse estado de plenitude do espírito, porque a vaidade, a arrogância, o egoísmo,
O individualismo não permite. Não permite. Eu digo isso porque eu convivo com algumas dessas pessoas e sei o quanto a existência delas é inquieta. De gente que não encontra paz. Mas, enfim, deixando as questões morais de lado, independente de essas pessoas enxergarem ou não valor nisso tudo que eu estou dizendo a vocês, como estudantes de direito, eu preciso dizer a vocês que a Constituição garante a esses povos e comunidades o direito de existir. O texto constitucional, nos artigos 213 e 214, eu vou ser extremamente legalista agora, 213 e 214 impõe ao Estado o dever de proteger e preservar essas comunidades. E proteger essas comunidades porque elas integram a formação social brasileira. Elas carregam a memória e a nossa história. É a Constituição que declara como patrimônio histórico e cultural. É a Constituição que determina a proteção da memória desse país. Independente de você gostar ou não, de você querer ou não, de você ver importância ou não, a nossa missão é fazer cumprir a Constituição. Entende? E quando o Constituinte determina a proteção dessas comunidades, ele almeja também a proteção do meio ambiente. É preciso permitir que essas pessoas continuem existindo como existiram tradicionalmente, porque elas conservam os biomas. Elas cumprem uma função social de suma importância, são verdadeiros guardiões da natureza. Tem uma importância máxima, não só para a história, para a cultura, para a memória, como também para a preservação ambiental. Então, primeiro a Constituição, depois o Brasil é signatário de várias convenções internacionais, dentre elas a Convenção 169 da OIT, e por força da Convenção 169, o Brasil se obrigou perante a comunidade internacional a proteger esses povos. Internamente, nós temos uma série de leis, como o Estatuto do Índio, como o Decreto 6040, o Decreto 4774, que garantem a existência de uma política de desenvolvimento sustentável das populações tradicionais no Brasil. Então, o que não falta é lei para obrigar os poderes públicos e os particulares a respeitarem os direitos tradicionais e os direitos socioambientais dessas comunidades. Nós temos um verdadeiro arsenal jurídico para a defesa delas. Né? Não é por falta de lei, não. Estou dizendo isso porque, às vezes, essa conversa pode, talvez, no ouvido de alguns, né, no ouvido de alguns, possa parecer balela. Só que, se você acha que é balela, trabalhe para modificar a Constituição, para rescindir as convenções internacionais dos que o Brasil é signatário e para revogar a legislação que está em vigor. Né? Enquanto isso, cumpra-se a lei. O meu discurso ele é solidamente amparado pela lei. Tá? Não é conversa de doido, não é utopia, é o que está posto na lei. E estamos formando vocês para fazerem cumprir a Constituição, não é? Para fazerem cumprir a lei. Em breve estarão no mercado de trabalho, resolvendo conflitos socioambientais, orientando políticas públicas, assessorando empresas, enfim. E eu espero que vocês levem adiante essas ideias, que são consagradas no texto constitucional, que são abalizadas pela doutrina no Brasil, pela jurisprudência. Sei que a realidade que nos cerca, ela é muito difícil, ela é bastante adversa a todos esses ideais, mas nós estamos aqui falando dos princípios, dos valores, é aquilo que nos guia, que nos orienta. São essas as diretrizes estabelecidas na Constituição. Você gostando ou sem gostar, é o que está posto na Constituição. Tá certo? Entendido? Tem dúvidas? Está franqueada a palavra. Bom, eu vou
agora encerrou, né, a nossa discussão sobre os princípios. A gente já está caminhando para o fim da aula mesmo, então eu vou encerrar a gravação, tá? Espero que essa semana ainda